O draft da NBA tá chegando e a Bleacher Report separou aqui as maiores necessidades de cada time chegando nesse draft. Hoje a gente vai fazer uma análise aqui, vamos ver se eu concordo ou não com o que a Bleacher Report falou. Comentem o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês discordam. E já deixa o like no vídeo, se inscreve, a gente tá começando esse projeto, vai ser muito legal. Vamos lá. Então aqui eles começam falando que o draft de 2026 tá chegando, né? Vai ser aí nos dias 23 e 24 de junho, lá no Barclays Center em Brooklyn, em Nova York, casa do Brooklyn Nets, né? O Washington Wizards tem a pick 1, o Wizards tem a pick 1 e a pick 60. Eu vou traduzindo aqui ao vivo pra vocês, tá? O Indiana Pacers e o Portland Trail Blazers não tem draft picks nesse draft. Mas é claro que eles ainda podem trocar, né? Adquirir draft picks. E vamos lá. O Atlanta Hawks, aparentemente vai ser por ordem alfabética, né? O Atlanta Hawks precisa de isolation scoring. Sim, com certeza. Eles perderam o Trae Young, que supostamente deveria ser esse pontuador. O que eles adquiriram foi o CJ McCollum em troca. E o CJ McCollum, apesar de ser um bom pontuador, ele nunca vai ser essa grande máquina de pontuar e ainda mais em consistentemente, né? Durante toda uma temporada e uma corrida de playoffs, enfim. E tá falando aqui que o Atlanta Hawks tá numa ótima posição aqui na loteria com a pick do New Orleans Pelicans, que eles adquiriram na troca do Derrick Queen no último draft, né? Então, aqui citando Keaton Wagler, Darius Acuff, Michael Brown, Braden Burris. É por aí mesmo, mas assim, daqui, talvez só o Darius Acuff seja realmente um prospecto que possa entregar com qualidade e consistência essa pontuação em isolação que estão citando aqui. Eu concordo, talvez são bons nomes, talvez não, com certeza vai sobrar cara nesse range aí. Vamos ver o que vai ser do Atlanta Hawks. Você concorda? O Boston Celtics, o meu Boston Celtics, tá falando que precisa de profundidade na frontcourt, profundidade nos bigs. Que não falei, né? O Atlanta Hawks... não mostraram, na verdade, qual que é a pick do Atlanta Hawks. Enfim. O Boston Celtics tem as picks 27 e 40 e aqui eu posso falar com autoridade, porque é o time que eu torço, é o time que eu cubro lá no Celtics Brasil. Sigam @Celtics Brasil em todas as redes sociais. E realmente o Boston Celtics precisa de profundidade na frontcourt, precisa de bigs, precisa de pivôs realmente úteis. O Nikola Vucevic tinha uma expectativa porque ele veio por uma troca pelo Anthony Simons e essa expectativa definitivamente não foi cumprida. O Nikola Vucevic até fez alguns joguinhos legais, mas ele não é a resposta, até porque ele também já tá com quase 40 anos, né? E aqui tá falando que o Boston Celtics tem um core muito bom, de Jason Tatum, Jaylen Brown, Derrick White, Peyton Pritchard, realmente todos com contrato aí na próxima temporada, com projeção de renovações. Então, assim, esse é o core do Boston Celtics. E você percebe que esse core de jogadores aqui não tem um pivô, né? O Tatum até joga de pivô em algumas situações, mas não tem um pivô. O Neemias Queta fez uma baita temporada pelo Boston Celtics, apesar de ter sumido um pouquinho, né, nos playoffs, e teve muito problema com muita falta boba. É um cara que tá se desenvolvendo, né? A última temporada dele, por exemplo, ele foi a primeira temporada onde ele esteve em um contrato standard, né? E aqui tá falando que Boston deveria buscar o Henry Visser e o Malachi Moreno. O Malachi Moreno eu confesso que eu não acompanhei muito. O Henry Visser é um cara que tá muito cotado para vários times. Tá cotado pro Boston Celtics, tá cotado pro Lakers, que tá precisando de pivô também. É um cara que já chega mais pronto. Ele é muito alto, ele protege bem o aro. Talvez uma outra opção pro Boston Celtics aqui, já que aqui eu posso me aprofundar, seria buscar um armador mesmo. Porque o que acontece? O Boston Celtics perdeu o Drew Holiday. O Boston Celtics não tem mais o Anthony Simons. O Peyton Pritchard e o Derrick White, apesar de terem uma taxa de assistência por turnover baixa, eles dão muita assistência e causam poucos turnovers. Eles não são playmakers prioritariamente. O Derrick White é um defensor, o Derrick White tem a bola de 3, ele agora tá tendo aquele floaterzinho. O Peyton Pritchard já ataca muito bem a área pintada, mesmo não atacando o aro, com aquele mid-range dele também, aquele fadeaway. Talvez o Boston Celtics precise de um armador mesmo para alguns momentos de quadra. Porque, por exemplo, o Jaylen Brown, ele teve momentos onde ele armou o jogo. Só que o Jaylen Brown armou o jogo com muitos turnovers. Então, talvez seja um ponto interessante também. Eu sei que o Boston Celtics precisa de big, mas tem como conseguir big de outra forma. Talvez buscar um playmaker nesse draft seja interessante. Próximo time, Brooklyn Nets. Melhor jogador disponível. É isso. É exatamente isso. O Brooklyn Nets teve 5 escolhas de primeira rodada.
no último draft. Nenhuma dessas escolhas foi first team all rookie. Nenhuma dessas escolhas foi second team all rookie. Eles têm um núcleo jovem. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá lá no meu Instagram, sobre a diferença entre projeto e bagunça. Hoje o Brooklyn Nets, apesar de ter um projeto muito inicial, tá uma bagunça. O Brooklyn Nets tem muitos jovens, nenhum desses jovens é uma verdadeira estrela. Tá com o Nick Claxton encostado lá, porque o Nick Claxton, apesar de ser visto como muito bom, ainda não conseguiu se mostrar porque tá jogando num time muito ruim. Então aqui eles falam que o Brooklyn Nets deveria ignorar a necessidade posicional, pegar o melhor jogador no board. O Igor Demin, que é o jogador que eles draftaram no último draft, mostrou muito potencial sendo um armador, um point guard muito alto. O Brooklyn Nets tá na pick 6. E na pick 6 não vai sobrar AJ Dibunsa, não vai sobrar Darian Peterson, não vai sobrar Cam Boozer, não vai sobrar Caleb Wilson. Então, eles vão para uma linha onde eles vão analisar o que eles estudaram durante essa off-season e vão pegar o jogador que eles mais gostam, um jogador com maior upside. Qual é esse jogador? Só o tempo vai dizer. Impossível a gente saber. E aí eles têm aqui as picks 33 e 43 também, que é aí as picks de 1 a 14... agora de 1 a 16, chamam loteria. Mas a verdadeira loteria tá aqui, ó. Picks 33, 43, porque é ali que você aposta a sua escolha de primeira rodada, sua escolha de segunda rodada, num jogador que ninguém espera nada, mas que se você encontrar alguma coisa, vai valer a pena. Charlotte Hornets, pontuação dentro da área pintada, no aro, né? Interior scoring é basicamente isso. Faz sentido. O Charlotte Hornets teve o LaMelo Ball e o Concnipple sendo dois dos jogadores que mais chutaram pra 3 na última temporada. O Concnipple liderou a liga como um rookie nesse aspecto, né? Chutou bola pra 3 pra caramba, com muita eficiência, inclusive. Pra mim, poderia ter sido tranquilamente o Rookie of the Year, mas tudo bem, o Cooper Flag mereceu também. E eles têm as picks 14 e 18. Claro, eles caíram no play-in, né? Pegaram a pick 14 e tem uma pick 18 ali também. Vamos ver o que eles falam aqui. Eles não falam nenhum prospecto específico, mas eu concordo, porque o que eles têm hoje? Eles têm um Ryan Kalkbrenner, que é um pivô que joga muito lá dentro, pivô grande, mas é mais focado na defesa. Eles têm um Miles Bridges que não tá no futuro do time. O Miles Bridges tá no agora do time, mas eu duvido muito que ele esteja nos planos de futuro do Charlotte Hornets, porque apesar de ser, primeiro de tudo, a gente sabe muito bem que o Miles Bridges é um babaca, bateu na mulher, não vou defender o Miles Bridges nunca, mas ele é um jogador que pode ter impacto em times que querem ganhar, mas no Charlotte Hornets, primeiro, que ele não se alinha na timeline de idades do Charlotte Hornets, e segundo, que é um jogador que já tá lá há muito tempo, talvez perca espaço, porque agora tem o Moussa Diabate também, tem o próprio Concnipple chegou com tudo, tem o Brandon Miller que tá se mostrando cada vez mais uma segunda, terceira opção extremamente confiável. Charlotte Hornets liderou a NBA em bolas de 3 convertidas, né? 16,4 por jogo, chutando quase 38% para 3. Então, e terminaram aqui em 29º em made twos, ou seja, em bolas de 2. É uma diferença gritante. Terminar em primeiro em em segundo em outro aspecto, é porque precisa ter equilíbrio. Porque se tivesse desequilíbrio, fica muito fácil o matchup dos outros times, ajustar o matchup dos outros times. É isso, concordo plenamente. Não sei. Cara, o que seria incrível o Caleb Wilson em Charlotte é absurdo, porque o Caleb Wilson seria exatamente o que é o Miles Bridges hoje, só que com mais tamanho, menos idade, mais potencial, mas na pick 14, só se eles trocarem muita coisa pra subir pra pick 4. Não vai acontecer. Chicago Bulls. Já tem uma foto do Adaimara aqui, né? O Adaimara no Chicago Bulls talvez seja interessante, mas eu acho que o Adaimara vai ter muita procura e eu duvido muito que ele sobre nessa pick 15 aqui. Vamos lá. O Chicago Bulls Eu ia falar exatamente essa mesma frase. O Chicago Bulls pivotou, o Chicago Bulls mudou o planejamento e foi pra uma reconstrução completa. Acabou faz tempo, mas acabou Zach LaVine, DeMar DeRozan, Nikola Vucevic. Hoje eles têm Josh Giddey, eles têm Anthony Simons. O Jaden Ivey saiu, né? Infelizmente, teve toda aquela questão que ele passou. O Chicago Bulls oficialmente está em reconstrução. Eles têm a pick 4, que é onde provavelmente vai sair ou o Caleb Wilson ou o Cam Boozer, né? Se tudo que tá se desenhando realmente acontecer. E nisso eles vão ter um possível franchise player, um dos melhores rookies aí dessa classe. Na pick 15 pode sobrar um Adaimara que realmente faz sentido eles pegarem, porque qual que é a rotação de pivôs hoje? O Jalen Smith, o Lachlan Ulbrich, Catchway, o Yabusele, o Nick Richards. Yabusele que nem é pivô de verdade, né? E tem o Zach Collins, realmente. Não tem pivô no time.
Se não tem pivô no time, buscar um Adaimara, buscar talvez o Vissar, que a gente falou em Boston, nessa pick 15, dar um reach no Vissar, talvez seja interessante. O que mais que eles falam aqui, ó? Eles falam só do Adaimara mesmo. Pô, sair dessa loteria com um Caleb Wilson e o Adaimara seria sensacional pro Chicago Bulls, que inclusive mudou front office, mudou presidente de operações, mudou GM, mudou tudo. O Chicago Bulls realmente veio pra sair desse limbo que eles se encontram, que desde Derrick Rose e amigos não consegue fazer nada na liga. Cleveland Cavaliers, isso daqui é um papo de 3, 4 anos já. O Cleveland Cavaliers precisa de alas. O Cleveland Cavaliers teve o Darius Garland, agora tá com o James Harden, tem o Donovan Mitchell, e aí tem o Evan Mobley e tem o Jarrett Allen. Nesse meio tem quem? Teve Max Strus, teve o... Qual que é o nome desse daqui? Caraca. Eu sempre comparo ele com o Sam Hauser. É o Sam Merrill, isso. É o Sam Merrill. Mas nenhum desses alas é grande, nenhum desses alas é impactante, é dominante na defesa, tem potencial de pegar ali a primeira, segunda opção do time adversário e realmente jogar de frente pra esse cara, né? Eles falam aqui, ó, tem o Sam Merrill, tem o Keon Ellis que eles adquiriram nessa off-season, né? Trouxeram o Keon Ellis lá de Sacramento. Tem o Max Strus, tem o Jalen Tyson. Só que assim, o Jalen Tyson é o mais alto e o mais novo também, e é 6'6" de altura. Então realmente, pular de um cara 6'6" pra um Evan Mobley, que é o que? 6'11"? 6'10"? É uma diferença muito grande. Tá faltando um cara realmente grande, impactante, concordo. Na pick 29, eu não sei o que vai ter aqui, porque esse draft, apesar de muito profundo, tem muita dinâmica, muitos jogadores que podem encaixar em qualquer lugar. Eles falam aqui do Dalen Swain, do Texas Longhorns, do Isaiah Evans. O Isaiah Evans seria interessante, mas realmente nenhum deles vai trazer um impacto direto, imediato, pra um Cleveland Cavaliers que precisa de impacto imediato. Trocou por um James Harden mais velho, tá com o Donovan Mitchell próximo aí de vencer o contrato, tá com uma urgência em cima do Evan Mobley, porque o Evan Mobley não evoluiu como jogador ofensivo igual a gente esperava. Enfim, concordo aqui pro Cleveland Cavaliers. Vamos pro Dallas Mavericks e eu vou tomar uma água. Armador estrela na pick 9 é difícil, porque o Michael Brown e o Kingston Flames que eles falaram ali, ó, são jogadores com muito upside, mas também são jogadores com muita debilidade no jogo deles, principalmente no lado defensivo. E aqui o artigo fala que o Kyrie Irving tá com 34 anos, tá voltando de uma torção no LCA, né? E assim, não tá mais na timeline de Dallas. Inclusive, eu vi uma potencial troca do Kyrie Irving indo pra Detroit. Gostei bastante. Vou fazer um vídeo sobre isso. Porque não tá mais nessa timeline, porque agora o Cooper Flagg é o homem, né? É o cara. Tem mais caras lá como o Ryan Nembhard, que tá jogando bem também. Eu concordo, faz sentido, mas sinceramente, se eu fosse o Dallas Mavericks aqui, sabendo que tá numa reconstrução em volta do Cooper Flagg, eu iria no melhor talento possível. Não iria necessariamente num armador. O Denver Nuggets. Ajuda defensiva. O Denver Nuggets entrou nesses playoffs da NBA como a pior defesa entre os times dos playoffs. Se o Denver Nuggets tivesse sido campeão, o Denver Nuggets teria sido campeão com o pior rating defensivo da história da NBA. Então, definitivamente precisa de ajuda. Os dois caras aqui da franquia, Jamal Murray e Nikola Jokic, apesar de serem ofensivamente excelentes, defensivamente eles deixam a desejar. O Jokic, eu até acho a defesa dele subestimada. Eu acho que ele é um defensor ok. Claro que não é uma âncora defensiva, não é um ring protector, mas eu acho ele ok defensivamente. Mas assim, defesa é um negócio intrínseco ao jogador. É muito difícil ensinar a defesa. A defesa, se ela não vem com o jogador, é muito difícil você inserir isso no jogador. Mas, se você pega jogadores que já são conhecidos pela defesa e não necessariamente tem um ataque bem desenvolvido, você consegue desenvolver esse ataque. É mais fácil você desenvolver o ataque do que a defesa. Porque um cara que é muito focado em defesa, se ele não tem um arremesso, você pode ensinar um arremesso pra ele. Mas ensinar defesa envolve análise, envolve leitura rápida, envolve QI defensivo. É muito mais difícil. Então, nas picks 26 e 49 aqui, faz sentido o Denver Nuggets atacar um jogador que seja extremamente excelente na defesa, mas que não necessariamente seja o melhor atacando, e desenvolver esse cara. Faz todo sentido pra mim. O Denver Nuggets precisa de ajuda
ajuda na defesa. O Christian Brown não deu o salto que se imaginava dele nessa temporada, principalmente nos playoffs. O Peyton Watson é citado aqui, ó. Já fala aqui, ó. É um free agent restrito, ou seja, os times podem buscar o Peyton Watson na free agency, caso ele não assine novamente com o Denver Nuggets. Então sim, eu concordo, o Denver Nuggets precisa de ajuda na defesa e o draft pode ser um caminho para isso. Vários times nesse draft passado encontraram no draft prospectos que ajudam na defesa. Os maiores exemplos, na minha opinião, são o Carter Bryant do San Antonio Spurs e o Hugo Gonzalez do Boston Celtics. Dois jogadores que chegaram com limitações ofensivas, mas com uma defesa muito forte e estão sendo desenvolvidos. Eu acho que o Denver Nuggets precisa buscar isso. Detroit Pistons, criação ofensiva. Todo mundo falou sobre o Detroit Pistons não ter um segundo cara que pode botar a bola embaixo do braço e falar, deixa que eu resolvo, Cade, vai descansar. Não tem isso. O Detroit Pistons não tem isso hoje. Você vai confiar em quem? Você vai confiar no Tobias Harris pra fazer isso? Não vai. Você vai confiar no Duncan Robinson pra fazer isso? Não vai. O Cade Cunningham foi o primeiro jogador em pontos por jogo e o quarto jogador em assistências por jogo, e o usage rate dele foi a terceira maior, atrás só do Joel Embiid e do Jaylen Brown. Qual que é o significado disso? Muito do ataque do Detroit Pistons passa... Muito não. Vou falar de novo. Todo o ataque do Detroit Pistons passa pelo Cade Cunningham. O Dennis Jenkins, que é o armador reserva do Detroit Pistons, fez uma ótima temporada, fez um ótimo playoff, se mostrou uma boa opção, mas ele não é esse cara, ele é um sexto homem, ele é um desafogo pra quando o Cade for sentar um pouquinho, sentar uns minutinhos pra descansar. Eles têm a 21ª escolha do draft. Cara, é muito difícil achar alguém que traga esse desafogo ofensivo pro Cade Cunningham, seja essa segunda opção numa pick 21. Então, apesar de concordar que o Detroit Pistons precisa de criação ofensiva, eu acho que o caminho pra eles nunca vai ser manter essa pick 21, e sim usar essa pick 21 e qualquer outro tipo de asset que eles tenham que não se chame Jalen Duren, Alsar Thompson. Acho que basicamente isso. Talvez o Ron Holland eu seguraria também, mas usar assets pra buscar uma segunda opção ofensiva pro Cade Cunningham, porque senão eles podem ser o melhor time da Conferência Leste de novo. Vai faltar perna nos playoffs. Vai faltar. Golden State Warriors. O Golden State Warriors, o artigo diz que tem que buscar quem o Milwaukee Bucks gostar mais. Por quê? Porque tá falando que o Golden State Warriors precisa trocar pelo Giannis Antetokounmpo. É o caminho, cara. Não tem como. O Golden State Warriors tá num mini limbo. Não vou falar que eles estão num limbo, porque eles têm Stephen Curry. E o Stephen Curry vai ser um jogador impactante até o final da carreira. Se você discorda disso, você tá errado. Desculpa. Então, sim, eles têm uma pick 11 aqui que pode sim ter valor, porque tem jogadores muito interessantes na pick 11. O problema do pacote do Golden State Warriors pro Milwaukee Bucks pra buscar esse Giannis Antetokounmpo é todo o resto. Que vai colocar quem? Vai colocar o Jimmy Butler pra bater salário. E aí vai colocar quem mais? Os melhores assets talvez sejam o Brandon Podziemski, o Gui Santos e só. O Jonathan Kuminga já saiu. Então, não sei. O Milwaukee Bucks tem que gostar muito de quem tiver nessa pick 11 pro Bucks considerar, cara. Houston Rockets precisam de guards. Não sei. Discordo, talvez. Não, eu discordo, na verdade. Discordo bem. Porque o que acontece? O Houston Rockets foi essa bagunça que foi... Quer dizer, não vou cravar que foi isso, mas pode ter sido isso. Porque o Fred VanVleet, que era o armador do time, que é um jogador excelente, perdeu toda a temporada, né? Eu nem lembro qual que foi a lesão do VanVleet, mas perdeu toda a temporada. O Steven Adams também perdeu quase toda a temporada. Eu acho que o problema do Houston Rockets, primeiro de tudo, é o técnico, não gosto do Emil Doc. Segundo, lesão. O Houston Rockets sofreu com lesão. E eu acho, e como eles têm pick só de segundo round, eu acho que eles têm que buscar o melhor jogador disponível, talvez um jogador mais pronto pra impactar. Até fala aqui, ó, foi o 20º time em assist to turnover rate, ou seja, foi um dos times que mais cometeu turnover por assistência. Mas eu acho que muito disso passa por não ter o principal armador do time, né? O Reed Shepard não é um armador, ele é mais um pontuador do que um armador, então eu acho que é muito mais pela falta do Fred VanVleet. Indiana Pacers, precisam de wing scorers. Cara, talvez. Eles não têm pick no draft, né? Então não dá pra garantir que eles vão fazer nada nesse draft, mas o Indiana Pacers buscou agora o Ivica Zubac, tem bons guards que são o Haliburton, o Nembe Hard, tem o Pascal Siakam, trocaram o Benedict Maturin, né? Então realmente talvez precisam de wings, mas como não vai ser via draft, fica para um próximo vídeo. Los Angeles Clippers, cara, a situação do Clippers é mais complicada do que parece, na verdade, porque o que acontece? O Clippers trocou o time inteiro, né? Trocou o Zubac, trocou o Harden, pegou um Darius Garland e tá com o Kawhi Leonard lá no time. Realmente tá faltando center no time. Na pick 5, não vai ser onde eles vão pegar esse center. Na pick 5 eles vão pegar um guard, eles vão pegar um ala, eles vão pegar o melhor valor possível, o melhor jogador possível disponível nessa pick 5. E aqui
aqui, como eu já falei, a loteria. Então, não sei se eu concordo que eles têm que focar num center nesse draft. Eu acho que qualquer time que tem uma pick top 10 tem que buscar o melhor jogador disponível. E esse center talvez venha por... Nossa, o artigo até fala aqui que talvez buscar um Adaimara na pick 5. Eu acho um pouco loucura. Vai ter muito jogador com um teto maior do que o Adaimara na pick 5. Talvez usar as picks 36, 52 e mais jogadores pra subir pra uma pick 10, 11, 12, 14, enfim. Até falam aqui do Yannick Conan Niederhauser, né? Mas esse cara aqui, ele no máximo vai ser um reserva útil. Então não sei se eu concordo muito não. Lakers, precisa de pivô. Pick 25 aqui, eles provavelmente já citaram Não citaram não. O mesmo cara, o Vissar, né? O mesmo cara do Boston Celtics. Mas sim, o Lakers precisa de pivô. Isso é óbvio. Tem meme disso tem 5 anos já. O DeAndre Ayton não é esse cara. O Jackson Hayes não é esse cara. Esse cara talvez esteja na free agency. Eu vi aqui, já falam aqui do Walker Kessler, né? O Walker Kessler é uma baita opção pro Los Angeles Lakers. Eu odiaria ver o Walker Kessler jogando pelo Los Angeles Lakers. Adoraria ver ele em Boston. Mas realmente é o que o Lakers precisa na pick 25. Talvez sobrem alguns talentos aí. Mas talentos também que são aqueles bagres úteis, né? Vamos ver. Memphis Grizzlies. Aqui tá óbvio, não tem nem o que comentar. Cam Boozer ou Caleb Wilson, não tem nem papo. São os dois melhores jogadores disponíveis na pick 3. A não ser que deu uma louca e o Darren Peterson caia pra 3. Eu acho muito difícil de acontecer. É isso. E na pick 16, melhor talento possível. Na pick 32, melhor talento possível. O Memphis Grizzlies tá numa reconstrução, tá num rebuild. Trocaram o Jaren Jackson Jr. nessa deadline pro Utah Jazz. Conseguiram muitos assets nisso. Eu, honestamente, adoraria ver o Cam Boozer jogando pelo Memphis Grizzlies. Eu acho que é uma franquia onde ele estaria muito livre pra fazer o que ele bem entender e se desenvolver da melhor forma. Ele é um cara que lembra muito o jogo do Sabonis, lembra muito o jogo do Sengun, lembra muito o jogo do próprio Nikola. Eu não vou chamar ele de Baby Jokic, até porque ele é um ala, né? Lembra muito do próprio pai, né? Carlos Boozer, o pai dele. Então, assim, eu queria ver o Cam Boozer em Memphis se desenvolvendo muito bem. Vamos ver, né? Vamos ver. O Miami Heat, melhor talento possível, é o que eu tô falando pra essas picks, né? Eles têm a pick 13 aqui. O Miami Heat tá meio que... Eu não vou chamar de limbo também, porque é um time que tava na final da NBA pouco tempo atrás. Tem o Ben Adebayo, tem o Norman Powell, que tá jogando muito. Tem o Tyler Hero, tem o Andrew Wiggins, enfim. É a melhor jogador disponível. Melhor ala disponível, olha só, na pick 10. Pô, será que o Darius Eckhoff seria o jogador de Milwaukee aqui? Mas sim, que fala o melhor ala disponível, mas eu não acho nem que seja o melhor ala disponível. Eu acho que tem que ir atrás do melhor jogador disponível. Ala, guard, center, técnico, enfim. O Milwaukee Bucks precisa de tudo. Porque vai trocar o Giannis Antetokounmpo, isso é certo. O Miles Turner tá jogando absolutamente nada. Tá jogando muito mal. Tem que buscar o melhor jogador possível e o melhor pacote possível no Giannis Antetokounmpo. Não tem nem papo. Minnesota Timberwolves precisa de um armador. Precisa de um point guard. Precisa de um cara que distribua a bola. Que coloque o Anthony Edwards nos lugares certos pra arremessar. Precisa ser um cara que consiga colocar o Rudy Gobert no jogo ofensivo. Porque o Rudy Gobert, todo mundo sabe que não cria pra si mesmo. Então, se ele não cria pra si mesmo, ele precisa de alguém criando pra ele. O Rudy Gobert, quando tem alguém criando pra ele, consegue ser uma arma ofensiva legal lá no dunker spot. O Mike Conley já não é mais aquele jogador que foi antes. Não é mais o Mike Conley e não vai ser esse Mike Conley. O Ayo Dosunmu se mostrou uma boa opção de playmaking, mas é uma coisa que a gente tá vendo muito na NBA hoje em dia, e a NBA tá parando de fazer isso, que é colocar alas em posição de armação. Alas que passam bem a bola são apenas isso. São alas que passam bem a bola, eles não são armadores. E sim, gostaria de ver, falam aqui sobre o Christian Anderson, de Texas Tech. Não vi muito jogo dele, mas eu sei que ele é visto como um point guard pass first, que consegue pontuar também e criar o próprio arremesso. Mas independente que se for no draft, ou via troca, ou via free agency, o Minnesota Timberwolves precisa de criação de jogadas. New Orleans Pelicans eu discordo veementemente. Eles não precisam de um stretch big, eles precisam de direção. O New Orleans Pelicans tá perdido. Eles têm um elenco que no papel deveria estar disputando play-in, deveria estar disputando playoffs. É um elenco muito legal. DeJounte Murray, Zion Williamson, Herb Jones, Trey Murphy, Derek Queen agora. Tem o Yves Missy, enfim. Só que, primeiro de tudo, é um time que toma péssimas decisões. Não tô falando de dentro de quadra, tô falando de troca, tô falando de free agents, tô falando de deixar jogador sair. É um time que talvez precise olhar pra isso, pra melhorar. Num geral, é um time que precisa se encontrar, precisa de direção. Um stretch big vai ajudar? Vai ajudar, claro que vai ajudar. Mas não é uma necessidade, é um plus. A necessidade é encontrar direção. O New York Knicks precisa de profundidade de pivô. Não sei se eu concordo.
Não sei se eu concordo. Tem hoje... talvez eu concorde. Cadê? Vamos ver aqui, ó. Eu sei que tem hoje o Karl Anthony Towns, né? Que é mais um ala pivô. Tem o Mitchell Robinson. Tem o Trey Jemison Catchway. E tem o Hulk Port, que não é jogável, né? É um pivô 100% projeto, reserva. Faz sentido. É porque o que acontece? New York Knicks, eles têm muita força nas alas, principalmente força defensiva, e isso ajuda muito a não precisar de um pivô necessariamente âncora defensiva, porque normalmente os alas e até os guards mesmo, o Josh Hart, o Deuce McBride, param os jogadores já no perímetro, no mid-range. Não necessariamente um pivô é necessário para parar o time adversário, mas é sempre bom ter profundidade, né? Eles têm aqui a pick 24, tem a primeira pick do segundo round. É isso, faz sentido. O Hulk Port é um projeto, Trey Jemison um projeto também. OKC, oportunidades de troca, 100%, não dá. OKC já tem um elenco mais profundo da liga. Vão perder Lu Dort ou Hartenstein, talvez até os dois, nessa off-season. Vão ter que escolher entre Isaiah Joe, Kenrich Williams, vão ter que escolher muito jogador. Por quê? Porque eles já são o elenco mais profundo da liga. E eles ainda têm 2 picks aqui, uma delas sendo de loteria, e uma pick de segundo round, que provavelmente vai ser trocada por picks futuras, ou convertida em algum jogador two-way. Mas enfim, existe um papo de que eles vão trocar essas 2 picks e mais coisas numa pick 3, numa pick 4, talvez numa pick 5, subir no draft, né? Realmente é um movimento, porque não tem mais onde colocar jogador. Acabou o espaço no elenco. Não tem espaço no elenco. Realmente talvez seja o plano. Ou trocar essas 2 picks por uma pick mais alta, e aí coloca jogadores junto, coloca Lu Dort, Isaiah Joe, Kenrich Williams, essas 2 picks, e pega pick 3, pick 4. Não vai acontecer, mas talvez pela pick 5 talvez façam. É isso, o Oklahoma precisa disso mesmo. Orlando Magic precisa de chutadores de 3 pontos. O Orlando Magic tá perdido. Paulo Banchero não consegue criar o próprio arremesso. Inclusive, adiciono isso. Precisa de criadores de jogadas. Paulo Banchero não consegue criar o próprio arremesso com qualidade. O Franz Wagner não consegue criar o próprio arremesso com qualidade. Eles conseguem criar o próprio arremesso de vez em quando, mas nunca vai ser o melhor arremesso possível. O Jalen Suggs, ele é eu não vou falar que ele é um problema, mas ele tem problemas. É um cara que a bola de 3 dele completamente, não dá pra confiar. A defesa dele é excelente. Ele é um playmaker que talvez consiga se desenvolver pra colocar esses caras nas posições certas. E tem Anthony Black, tem o Wendell Carter Jr., tem o Desmond Bane, que são esses role players que fazem o que eles precisam fazer. Mas falta a bola de 3 pontos. Só o Desmond Bane é um cara realmente confiável chutando do perímetro. E falta a criação de jogada. Talvez um playmaker secundário, que não é o Anthony Black, ele não se desenvolveu como esse playmaker que a gente achava que ele fosse. Ele tá mais pra um ala do que pra um armador. É isso. Eles precisam encontrar bola de 3 e talvez encontrar playmaking. É mais ou menos o mesmo problema do Minnesota Timberwolves. Eles só tem uma pick nesse draft que é de segundo round, então provavelmente eles vão tentar fazer isso por troca ou via free agency, né? Philadelphia 76ers, power forward, não sei. Não acho que eles precisem necessariamente de um power forward. Eu acho que eles precisam de tamanho. Isso é certo, eles precisam de tamanho. É um time que aqui, ó, 8 jogadores com contratos garantidos. Então vai ter muito espaço pra encontrar oportunidades. E apesar de só ter a pick 22 aqui, eu acho muito plausível que eles busquem ou subir com essa pick ou transformar essa pick em mais picks. Talvez de segundo round, talvez trocar essa pick 22 por uma pick 25, 26 e mais picks de segundo round. Porque esse é um draft de muitas oportunidades, de desenvolvimento principalmente. Eles vão ter espaço, né? Ao contrário de OKC, eles vão ter espaço para desenvolver esses jogadores. E eles... Aqui fala que eles deveriam buscar um power forward, né? Koa Pitt, falam do Joshua Jefferson aqui. Mas eu não acho que seja um power forward problema. Tamanho é um problema. Pivô não é um problema, tá? Não tô falando que pivô é problema. Tamanho é problema. Porque eles têm muitos jogadores baixos que conseguem ofensivamente se impor, mas tamanho sempre é necessário num time de NBA. É muito difícil um time ser campeão com jogadores muito baixos, com um time muito baixo. A não ser que seja um time extremamente ridículo, igual era aquele Golden State Warriors da dinastia recente, né? Phoenix Suns, eles precisam de um defensor primário. Concordo. O Phoenix Suns é uma máquina ofensiva. O Devin Booker é muito bom. O Dillon Brooks se mostrou ofensivamente uma ótima opção. E apesar de ser um bom defensor, ele não é um defensor primário. Ele é um defensor chato. Ele é um defensor que ajuda. Ele é um defensor que ajuda a organizar a defesa. Mas ele não é um defensor primário. O Ryan Dunn, que eles falam aqui, também é a mesma coisa do Dillon Brooks. Ele se posiciona muito bem na defesa, mas não é aquele cara que vai
causar, create havoc, que vai causar o caos. Faz sentido, eles têm só pick 47, muito difícil encontrar um jogador nesse nível na pick 47, mas é aquilo que eu falei, pega um jogador que já é conhecido pela defesa, desenvolve esse jogador, porque é muito mais fácil você desenvolver o ataque e criar, aumentar, melhorar essa defesa, do que você ensinar defesa para um jogador. Portland Trail Blazers, pontuação de fora do aro, faz sentido, o Scoot Henderson não é um chutador para 3, o Shadon Sharp não é um chutador para 3, o Danny Avdija não é um chutador para 3, apesar de chutarem porcentagens aceitáveis para 3, nenhum deles é um chutador para 3. Precisam dessa pontuação, precisam também, apesar de ver o Scoot Henderson com muito potencial, ele não é um armador distribuidor de jogo, de achar os companheiros e principalmente, o mais importante de tudo, principalmente, ele não é consistente. E o Danny Avdija, ele não é um armador. O Danny Avdija, ele é um ala que passa bem a bola, que eu já falei nesse vídeo também. Talvez faça sentido buscar um guard, um armador que chute bem de 3, que crie bem seu próprio arremesso, que crie bem para os companheiros, mas eles também não têm pick no draft, então seguimos. Sacramento Kings. O que eu falei do New Orleans Pelicans? New Orleans Pelicans precisa de direção. O Sacramento Kings precisa disso, mas ele precisa disso em dobro, porque o Sacramento Kings tá uma bagunça completa. É um time que tem um front office, é um time que tem pra quem não me conhece, eu tenho muito amor pelo Sacramento Kings. Eu gosto muito da franquia. Torço pelo Sacramento Kings. Hoje é um time que tem um front office vagabundo. Tem um técnico fraco. Fraco não, vai. Ele é um técnico ok, mas não é bom. Não tem estrelas. Tentou dar um all-in com o Zach LaVine, com o DeMar DeRozan em volta dos Sabonis. O time não deu certo. Precisa encontrar direção. Não vai encontrar direção com a pick 7. Não vai encontrar direção com a pick 34, com a pick 45. Precisa de trocas pra encontrar essa direção. O Sacramento Kings precisa de uma reconstrução completa, mas guiada por algum GM que saiba fazer isso, porque até agora não encontrou isso. San Antonio Spurs. É difícil falar o que o San Antonio Spurs precisa, né? Eu acho que o que o San Antonio Spurs precisa, na verdade, é de tempo, cara. Porque colocaram aqui o Harrison Barnes na foto, falando que precisa de profundidade em alas, e realmente faz sentido, porque o Harrison Barnes já é mais velho. Eles pegaram agora o Carter Bryant, tem alas como o Dylan Champagne, que se mostrou um jogador muito convincente, muito confiável. Faz sentido buscarem alas nessas picks aqui, mas eu acho que o que Santo Antônio realmente precisa é tempo. Tá nas finais da NBA depois de acho que eles ficaram 6 anos fora dos playoffs, né? E tá nas finais da NBA já com o Victor Wembanyama, que é um monstro, uma aberração. Eu acho que eles precisam de tempo. É tempo que eles precisam. Toronto Raptors, chutadores de volume. Precisam de volume shooting. Não sei. Eu acho que precisam trocar esse cara aqui, o Brandon Ingram. Já passou do tempo dele. É um ótimo pontuador, uma ótima segunda ou terceira opção para times que não são tão sérios assim, mas quando a coisa aperta, ele não é um jogador que você quer ter em quadro. Defensivamente, ele não é forte. Talvez ele não seja nem ok defensivamente. Ofensivamente, ele precisa muito da bola para fazer o que ele faz de melhor. Ele consegue atacar fora da bola, mas ele precisa muito da bola para fazer o que ele faz de melhor, e não faz sentido você ter isso quando você não é o melhor criador de jogadas pra si mesmo. E aí, eles têm o RJ Barrett, eles têm o Scoot Henderson, eles têm o Scottie Barnes, Colin Murray Boyles, que é uma máquina de defesa. O Grady Dick não se mostrou o jogador que esperavam dele. Foi uma escolha de loteria recente e não se desenvolveu. Realmente, faz sentido buscar pontuadores, chutadores em volume. Faz sentido. Eu gosto. Tem a pick 19 aqui. Vamos ver quem que eles falam aqui. Tem o Emmanuel Quickley, né? Mas o Quickley não é esse cara. Eles nem dão muitas opções aqui. Mas sim, chutadores em volume, bons chutadores, é o que faz sentido pro Toronto Raptors, que foi um time que teve problema com bola de 3 pontos. O Utah Jazz precisa do AJ Dibunsa ou do Darren Peterson. Faz sentido. Eu adoraria ver o AJ Dibunsa em Utah. Não sei se vocês conhecem a história, mas o AJ Dibunsa, primeiramente ele é de Boston, né? Da região de Boston, então ele é torcedor do Boston Celtics. Só trazendo essa curiosidade. Mas ele estudou em BYU, jogou em BYU, como tá aqui na foto, né? E BYU fica em Utah. AJ Dibunsa gosta muito do estado de Utah, ele fala muito bem do estado de Utah. Qual que é o grande problema disso? Ele tá cotado pra ser a pick 1. E o Utah Jazz é a pick 2. Ou seja, pra que o Utah Jazz garanta AJ Dibunsa no elenco, precisaria ou trocar pela pick 1. E isso custaria, porque subir da 2 para 1 é notoriamente caro, historicamente caro, papo de envolver Ace Bailey e tudo mais. Ou precisaria torcer para que o Washington Wizards pegue o Darren Peterson, o que
até faz sentido, mas não é o que tá cotado pra acontecer. Então sim, o AJ Dibunsa seria um fit absurdo no Utah Jazz. Realmente precisa ser o foco. O AJ Dibunsa, na minha opinião, é o melhor jogador desse draft, porque ele é um ala muito completo dos dois lados da quadra. Claro que ele precisa se desenvolver, mas ele é um ala muito completo dos dois lados da quadra. E o mais importante de tudo, ele aparece pra jogar, né? Que é uma coisa que o Darren Peterson não fez durante a carreira do college. Então eu tenho minhas dúvidas com o Darren Peterson, igual muita gente tem. Mas é isso, o Utah Jazz precisa do AJ Dibunsa ou do Darren Peterson. Vão conseguir um dos dois. Inclusive tem um papo sobre Ken Boozer em Utah, porque o que acontece? O Carlos Boozer, o pai do Ken Boozer, jogou pelo Utah Jazz e trabalha como um consultor de draft no Utah Jazz. O que seria engraçado aqui? Seria engraçado o Utah Jazz buscando o Ken Boozer, que seria basicamente o Carlos Boozer buscando o próprio filho. Mas não vai acontecer. O Utah Jazz vai no AJ ou no Darren Peterson. O Washington Wizards precisa do AJ Dibunsa, então, de acordo com o Bleacher Report. Tá certo, é o que eu já falei aqui. Vai ser o AJ Dibunsa ou o Darren Peterson na 1. O Washington Wizards tem a pick 1 e eles podem escolher. É o time com mais poder nesse draft da NBA, desse draft de 2026. E é muito provável que eles escolham mesmo o AJ Dibunsa. É o cara mais bem ranqueado, foi muito bem no Combine, foi muito bem na carreira dele no college. E realmente vai da escolha e do scouting do Washington Wizards, se eles vão de AJ Dibunsa ou se eles vão de Darren Peterson. Eu acho que eles vão de AJ Dibunsa. E acabou aqui o artigo. Tudo que eu tenho a fazer agora é agradecer por você que ficou até agora no vídeo. Dá o like, se inscreve. Quero trazer mais conteúdos como esse pra vocês. Me segue também no Instagram e no TikTok, @DanielVictorDS, tá bom? Eu vou deixar aqui na tela também. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like e comenta o que você achou. Quem ficou até aqui no vídeo, comenta qual o seu time e quem é o jogador que você mais quer ver o seu time draftando nesse ano, beleza? Tamo junto, até a próxima.